Camila, do Ministério Esperança de Israel, e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo, com mais um Quinta com a Palavra, para nós nos debruçarmos na Palavra do Senhor e aprender, assim, tudo aquilo que o Senhor demonstra, toda a verdade que o Senhor deixou registrada para o nosso conhecimento. Como não podia ser diferente, na semana passada a gente fechou o capítulo 21 do livro de Provérbios e hoje eu convido você a iniciar a aventura de leitura e reflexão do capítulo 22 do livro de Provérbios. Então, hoje nós faremos a leitura e as considerações do capítulo 22 do livro de Provérbios, dos 5 primeiros versos, dos versos de 1 a 5. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo, mas se não, não tem problema. Faremos, como sempre, como de costume, a leitura pausada e as reflexões que a palavra do Senhor tem para nós. Então, sem mais demora, verso 1 do capítulo 22 do livro de Provérbios diz assim: Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Como referência paralela a esse verso, a gente tem uma passagem lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versos 1 a 2, que diz assim: Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Parece meio pesado, mas na verdade é para trazer reflexão para a gente, né? Que o favor, o favorecimento, né? A bondade com um motivo específico, até o gosto, ela expressa suficientemente assim um sentimento de bondade de uma pessoa, de estima, né? De uma pessoa em relação à outra. Mas o caráter é a melhor riqueza, é o melhor do que a riqueza, porque o fundamento do caráter é melhor. O fundamento do caráter é a virtude. A sua aquisição é muito mais difícil. E é como se fosse uma bússola mais ampla, né? E uma utilidade, o caráter tem uma utilidade maior e tem uma duração mais longa. E quando nós perdemos o nosso caráter, nós temos uma perda fatal. É uma reflexão um tanto quanto profunda e intensa, mas pela importância de que o favorecimento, o favor e a estima são coisas boas e parecem coisas boas, mas ter um caráter firme, um caráter firmado, uma virtude firmada é muito melhor. No verso 2, a palavra de Deus diz assim, que o rico e o pobre, eles se encontraram, a todos os fez o Senhor. No livro de Jó, tem uma referência paralela no capítulo 31, verso 15, que diz que aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Provérbios, ainda no capítulo 14, verso 31, fala que o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Provérbios capítulo 29, verso 13, fala que o pobre e o usurário se encontram e o Senhor ilumina os olhos de ambos. E em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 21, fala que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E é para trazer a reflexão para a gente, que ainda que a palavra de Deus fale ricos e pobres, e que na nossa sociedade nós vejamos que os ricos e pobres, eles sejam desiguais economicamente, eles são iguais em relação à criação do Senhor e à sua natureza comum. Apesar dessas distinções, né, que a gente tem de propriedade, ou de possessão, ou de status, né, eles são, ricos e pobres são em pé de igualdade em muitas coisas. Eles são no mesmo nível de respeito às fraquezas comuns da humanidade, a doença e a morte, ficamos doentes e morremos, tanto os pobres quanto ricos, né? Então, na casa de Deus, como está lá no livro de Tiago, capítulo 2, verso 1 a 4, não vou ler, mas vou deixar aqui para você essa referência, não tem como, não há dispensação de um ou de outro porque um é rico ou o outro é pobre, né? Os ricos precisam do trabalho dos pobres, e os pobres o dinheiro, a inteligência, a direção, a educação dos ricos. Então, portanto, não tem como você desprezar ou a um ou a outro, né? Não tem como desprezar o pobre, nem como invejar 100% rico, porque fazer isso, que é a palavra desse verso, é reprovar. É reprovar o Senhor, é reprovar o que o Senhor fez a ambos, né? Como está também em referência paralela lá em Provérbios 14, 31 e 29, 13, como vimos. Em vez disso,
a relação rico e pobre, assim como traz a Bíblia para nós, eles devem ser interligados. Ambos são igualmente importantes, né? Porque os seus mútuos ofícios, as suas mútuas bondades, a sua mútua habilidade e a colocação e a posição são extremamente importantes. Os homens, eles não podem e não devem ser avaliados pela quantidade de riqueza ou por só quantidade de pobreza e de dificuldade, mas pelo seu bom nome, pelo seu favor, pelo seu caráter, né? Que eles merecem ou não perante a Deus e aos próprios homens. É um verso que bate de frente, bate de encontro a essa tolice que existe do snobismo, né? Dessa arrogância de estar numa determinada posição. É uma exposição que o verso traz, que a palavra de Deus traz sobre a estupidez de ter o status, de ter alguém que se julga superior, quando na verdade ambos são iguais, ainda que diferentes em circunstâncias. O verso 3 diz ainda: que o avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios capítulo 14, verso 16 fala que o sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo, ele se encoleriza e ele se dá por seguro. No capítulo 27 do livro de Provérbios também, capítulo 27, verso 13, diz que quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. E aí, qual que é a reflexão que a gente pode ter nesse verso, né? O prudente, o homem prudente, ele vê o mal e ele se esconde desse mal até que esse mal passe, como está lá em Isaías, capítulo 4, verso 6, em Isaías também, capítulo 26, verso 20, em Isaías, capítulo 32, verso 2. Mas aqueles que são ingênuos, eles passam e não aprendendo nada, não saindo, eles não saem do caminho do mal, eles passam por aquilo e não fogem desse caminho e sofrem as consequências por sua imprudência pecaminosa ou ainda por uma temeridade, talvez, né? Se o simples eles veem o mal, eles não veem como o mal verdadeiramente é, do tamanho que o mal verdadeiramente é. Então, aqueles que são simples, eles são tão apressados vivendo em suas paixões que negligentemente eles passam, continuam passando e adiante. E esse simples é o equivalente ao ignorante de ingênuo, né, de não conhecer e não necessariamente ao pobre, ao menor, enfim, é mais em relação àquele que carrega em si a tolice, né, da ignorância e da ingenuidade. Agora, o piedoso, que é prudente, que busca no Senhor a prudência, busca no Senhor a sabedoria, ele tem esse instinto espiritual, ele é guiado pelas escrituras, né? Então, junto com a experiência que ele tem de vida e que ele carrega de contato com as escrituras, ele muitas vezes vê o perigo a uma distância, e um perigo principalmente espiritual, e o evita. Né? É a verdadeira sabedoria de fugir da ira. Existe uma passagem no livro de Hebreus que fala exatamente sobre isso no exemplo de Noé. Em Hebreus 11, verso 7, fala que pela fé Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e pela salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Existe às vezes um entendimento de que aquele que é cristão e que crê em Cristo Jesus, ele tem que ofender, ele tem que atacar, mas na verdade a palavra diz que em tudo que se relaciona com o mal nós devemos fugir e resistir. Nós não atacamos, porque nós não justificamos a nós mesmos e nós não vingamos a nós mesmos. Quem faz isso por nós é o Senhor. Então, essa é a diferença do ignorante, do ingênuo, para aquele que é prudente. É aquele que deposita a sua confiança, a sua força, a vingança e a justiça no Senhor. A natureza ensina, né, que um homem sábio, ensina que um homem sábio com medo se esconde, mas a graça e a fé ensinam onde se esconder, né? Onde que uma criança assustada ela vai esconder a cabeça dela, se não no colo do seu pai ou da sua mãe, que é amoroso, né? Onde então o cristão ele vai se esconder de tudo aquilo que o apavora e o amedronta, se não na sombra de Cristo Jesus, se não na palavra, nas asas e nos braços do Senhor Jesus Cristo. É um verso que dá pra gente o segredo do remédio contra o medo.
né? E o verso 4 ele diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Salmos, capítulo 19, verso 11, fala também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Salmo 112, verso 13, diz ainda que prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. E a reflexão que a gente pode ter aqui nesse vídeo é: a verdadeira humildade é associada com esse inseparável temor do Senhor. Porque aquele que é humilde, se percebe pequeno diante da majestade do grande Deus, né? Ele tem um verdadeiro senso da majestade divina, né? Ele não deixa de sentir a sua própria maldade, a sua própria vileza, o seu próprio, tudo que há ruim, o seu próprio pecado, né? Não há como comparar, mas há como se identificar quão falhos e imperfeitos ainda somos, comparados, né, de alguma certa forma, com a grandeza, o poder, a santidade, a justiça do Senhor. É também, se a gente for considerar, uma reflexão entre aquele que é prudente e o inexperiente, porque o otimismo, que é muito animado, de quem não pensa nos perigos, só pensa em enfrentar todas as coisas, ele vai certamente sofrer as consequências. Mas a humildade é a relação firme e ponderada à verdade acerca da vida e acerca de Deus. E o verso 5, nosso último verso desse vídeo, diz assim: espinhos e laços há no caminho do perverso, que guarda sua alma, retira-se para longe dele. No livro de Provérbios, capítulo 15, verso 19, o caminho do preguiçoso diz assim: o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. No livro de 1 João, capítulo 5, verso 18, fala ainda que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E há espinhos, né? Há espinhos, há ciladas, há emaranhados no pecado consequentemente, há punições, né? No caminho do perverso. E ele provoca tudo isso por causa da sua perversidade. E aí vira um ciclo vicioso e ele não consegue se livrar disso. O Senhor disse a Israel uma vez, lá em Josué, capítulo 23, verso 13, que sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Juízes, capítulo 2, verso 3, diz ainda: assim eu também disse, né? Assim diz o Senhor. Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses os serão por laços. Os pecadores, né, aqueles que se atêm à vida de pecado, frequentemente eles vão encontrar mais dores e dores mais amargas por causa do seu caminho perverso, por causa do inferno, do que por causa do que aqueles que buscam um caminho de piedade no Senhor por causa do céu. É porque o perverso é ele que arma as armadilhas para ele e para os outros, né? Salmos fala assim em 38, Salmo 38, verso 12: também os que buscam a minha vida me armam laço, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. Salmo 64, verso 5 fala ainda: firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, dizem: quem os verá? Mas Satanás também trabalha para armar laços e assim dar a devida consequência, como está no livro de 1 Timóteo, capítulo 37, verso 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 26, fala: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Quem verdadeiramente cuida, zela pela sua alma, busca a segurança da vida eterna no Senhor. O caminho do homem que é perverso, o caminho do homem que é mau, está cheio de espinho e é salpicado, ele é multiplicado, ele é cheio de diversas armadilhas de diversas formas, né? Andar no caminho da perversidade é praticamente viver uma vida andando no campo minado,
que cada hora parece uma coisa, nunca se sabe se a pisadura vai ser firme ou qual vai ser a consequência daquele próximo passo. Mas a pessoa que é sensata e busca no Senhor a sabedoria, no Senhor a prudência, aquele que busca no Senhor a piedade, ele foge de todas as luzes que se apresentam no seu caminho, o caminho de perversidade, porque ele busca andar no caminho verdadeiramente iluminado pelo Senhor, pela luz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o vídeo dessa semana. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe. Se assim o Senhor permitir, na próxima quinta-feira teremos a continuidade do capítulo 22 do livro de Provérbios. Eu agradeço a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.